Alô, meus alunos do nono ano, bom dia. Professor Márcio Macedo, mais uma vez, seu professor de matemática. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 5, semelhanças de triângulos, ok? Acompanhe a gente devagar, com calma, para a gente poder tirar todas as dúvidas de vocês nesse capítulo bem legal. Bom, antes de mais nada, quando a gente está falando de semelhança de triângulos, vamos entender primeiro o que são polígonos semelhantes, para depois especificamente a gente falar dos triângulos, tá? Um cara, para ser um polígono semelhante, eu preciso que os seus lados, tá, sejam homólogos, ou seja, sejam proporcionais, ou seja, existe uma constante de proporcionalidade. Vocês lembram daquela questão da constante de proporcionalidade? Um número que multiplicado, que está sempre multiplicado por um valor que vai dar um outro resultado lá na frente? Bom, esse cara, essa constante de proporcionalidade, um polígono, para ser semelhante a outro, tem que existir esse cara. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu pego o lado 2 aqui e o lado 3 aqui, aí eu tenho o lado 3,8 aqui, o 5,7 aqui, o lado 4 aqui, o lado 6 aqui. Bem, o que acontece? Quando eu coloco esses caras um ao lado do outro, ou seja, 2 terços, 3,85 sétimos, 4 sextos, todos eles são proporcionais justamente a esse valor aqui, ó, 2 terços. Significa então que existe um número, ou seja, uma constante de proporcionalidade que faz com que a figura seja maior ou menor em relação à primeira, mantendo a proporcionalidade dos seus lados. E isso vale também para os ângulos. Se um cara é proporcional aos seus lados, ele também será proporcional ao seu ângulo. Então, vamos lá. Geralmente, se duas figuras são semelhantes, então as medidas valem k vezes a medida da outra, ou seja, existe um número que representa a razão de semelhança, que vai fazer com que esse cara aumente ou que esse cara diminua um valor k qualquer. E a sua área valerá k ao quadrado e o seu volume k ao cubo e o seu perímetro k. Isso aqui a gente vai ver com mais calma lá na frente, tá? Então, área, não esqueçam que é um lado vezes o outro, então será k vezes k, k ao quadrado. Volume é k, k e k vezes k vai dar k ao cubo. Tá ok? Bem, então vamos agora falar de triângulos. Dois triângulos serão semelhantes se houver uma razão de semelhança R. Aqui eu vou chamar de R só para evitar de chamar de K novamente, que é de um polígono, tá? Então, ó, a razão dos seus perímetros, se eu dividir um perímetro pelo outro, tem que dar K. Se eu dividir as suas áreas, tem que dar R ao quadrado. Se eu dividir um lado pelo outro, tem que dar R. Não esqueçam disso jamais, tá ok? Vamos lá? Dois triângulos serão semelhantes se seus lados forem proporcionais. Então, se eu pegar um lado A qualquer aqui do primeiro triângulo, lado Azinho aqui embaixo, dividir pelo lado D aqui, ele vai dar um valor K. Se eu dividir o lado C pelo lado F, vai dar um valor de K. Se eu dividir o lado B pelo lado C, vai dar um valor de K. E aí vamos lembrar de razão que a gente estudou no capítulo anterior. Se os lados são proporcionais, as suas somas também serão, tá? Então, se eu somar A mais B mais C, tem que ser proporcional a D mais E mais F. E quem é A mais B mais C? É o perímetro. Quem é D mais E mais F? É o perímetro do triângulo maior. Todos eles têm que dar este valor K de semelhança, ou seja, tem que ter um número, tá ok? Vamos lá. Propriedade fundamental da semelhança de triângulos. O que isso está dizendo? É simples, tá? Parece complicado o nome assim, mas na prática ele está dizendo o seguinte: se eu colocar uma reta paralela a qualquer um dos lados desse triângulo, aqui no caso aqui eu tenho um triângulo ABC e coloco a reta paralela EF,
paralela ao lado AB. Então, se eu colocar uma reta paralela a AB, vejam que eu vou definir um outro triângulo, que aqui está, esse triângulozinho aqui, ó. Esse triângulozinho aqui, menor. Ao definir esse triângulo melhor, o que eu estou falando para vocês é: o triângulo que eu encontrei será semelhante ao triângulo maior existente, ou seja, vai existir uma constante de proporcionalidade se eu fizer a divisão desses lados. Se eu pegar o lado EF e dividir pelo lado AB, tem que dar um resultado K. Da mesma forma que se eu pegar EC por AC, tem que dar K. Se eu pegar CF por CB, tem que dar K. Todos eles têm que dar o mesmo valor de proporcionalidade. Tá ok? Bom, continuando. Nós temos 3 casos de semelhança de triângulos. São 3. Especificamente, são 3. O primeiro caso é o caso AA. Algumas literaturas, alguns livros vão dizer para você que é AAA, tá? Que é o caso ângulo, ângulo, ângulo. Mas hoje, modernamente, as literaturas já procuram trabalhar com 2 ângulos apenas. Ele diz o seguinte: se 2 ângulos serão proporcionais, o terceiro também será proporcional, obviamente. Então, ó, se 2 ângulos de um triângulo são respectivamente congruentes a 2 ângulos de outro, o terceiro ângulo também será. Então, não preciso ter AAA, basta ter AA. Então, se eu tenho 2 ângulos e eles são congruentes, não esquecendo, congruente é a substituição da palavra igual. Igual em álgebra é utilizado para quando tenho 2 coisas que são iguais. Na geometria, em vez de nós usarmos a palavra igual, nós usamos a palavra congruente, tá? Então, se eu tenho esse ângulo aqui, congruente com esse ângulo aqui, aí eu vou para outro, tenho esse ângulo aqui, congruente com esse ângulo aqui, esses triângulos serão semelhantes. O segundo caso é o caso LLL, ou seja, lado, lado, lado. Se os lados de um triângulo são proporcionais aos outros lados de um triângulo, então esses triângulos são semelhantes. Basta olhar a figura aqui, ó. X, 2x, Y, 2y, Z, 2z. Se eu fizer a divisão, eu vou encontrar o número 2 de cada lado. 2z dividido por z dá 2. 2y dividido por y dá 2. 2x dividido por x dá 2. Ou seja, existe uma constante de proporcionalidade de valor 2 e esses lados, então, são proporcionais a essa constante. O terceiro caso é uma junção dos dois. A geometria entende o seguinte: se eu encontrar lá, em um triângulo, lado, ângulo e lado proporcionais e congruentes, então esses caras automaticamente serão congruentes. Então, se eu tenho lá um lado proporcional a outro lado, na mesma sequência que eu venho, um ângulo proporcional ao outro ângulo existente, igual, congruente, e depois outro lado proporcional, então eu tenho o caso LAL de semelhança. 2 triângulos são semelhantes se possuírem um ângulo congruente compreendido entre 2 lados proporcionais. Tá? Esses são os 3 casos. Especificamente, vamos agora ver cada umzinho separadamente para ficar bem visualizado. Aqui eu tenho o caso ângulo, ângulo. Então, ó, ângulo A em laranja ou vermelho para o outro ângulo. A azul com A azul. A verde com A verde. Vejo que são triângulos, um maior do que o outro, mas os 3 têm valores iguais de ângulos. Logo, eles serão congruentes ou serão semelhantes, tá? Congruente seria igual, mas serão semelhantes, já que os tamanhos são diferentes. Então, ângulo, ângulo, ângulo é um caso, não esquecendo que a gente pode estudá-lo da forma ângulo, ângulo. O segundo caso é o caso LAL, lado, ângulo, lado. Então, ó, lado proporcional a lado, L proporcional a L', L proporcional a L'. Ângulo A congruente com ângulo A. Isso é o segundo caso, caso lado, ângulo, lado. E se eu quiser saber se são realmente proporcionais, basta fazer a divisão e ele tem que dar um valor K, que é o valor referente de proporcionalidade.
O terceiro caso é o caso lado, 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 todos eles têm que dar o valor K da constante. L em vermelho dividido por L' em vermelho, L em verde dividido por L' em verde, L em azul dividido por L' em azul. Todos eles têm que ter o valor K de constante. Então, esses são os três casos de semelhança. Tá ok? Bom, olha só, eu passei para a coordenadora Gisele esse valor que aqui está, essa que a gente chama de mapa mental de semelhança, que eu preparei para vocês. Tá? Aqui tem todo o resumo de semelhança, os três casos, o teorema fundamental, entre área, entre comprimento, a semelhança de plano, quais são os tipos de semelhança, os casos de semelhança. E qualquer dúvida, então, tenham sempre à mão esse material para que vocês possam utilizá-los e tirar qualquer dúvida. Tá ok? Muito obrigado, até a próxima. Qualquer dúvida, não esqueçam, passem lá para os meus e-mails, deixe a colaboração lá na videoaula, que eu vou entrar em contato com vocês. Até a próxima, que Deus os abençoe, fiquem com Deus.